concentração de sangue que nós identificamos lá, a sua grande parte era justamente na cama de baixo, onde a vítima foi encontrada deitada, em decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima, certo? Ela estava deitada bem aqui no canto, nessa posição aqui, com a cabeça aqui em cima do travesseiro, certo? Fizemos uma varredura por todo o quarto onde aconteceu esse disparo, e em nenhum momento nós encontramos respingo de sangue que correspondesse à altura dela, ou então que tivesse sido próximo aqui nas imediações dos móveis. Toda a concentração do sangue que nós identificamos foi justamente nessa região. Tivemos o cuidado de fazer uma perícia com luminol. Nós não encontramos nenhum vestígio de sangue fora dessa região aqui, certo? Ouvi o médico socorrista, ouvi o perito legista, o médico perito legista, e o médico socorrista falou que, pelo que ele observou na cena do crime, o disparo só poderia ter ocorrido com ela deitada, certo? Sem isso, não teria havido essa mancha de toda a concentração de sangue. Tive o cuidado de fazer um novo interrogatório com ele, e ele por 2 vezes afirmou para mim que o disparo foi com ela em pé. Ela efetuou o disparo nela mesma em pé, certo? Só que isso não foi correspondente ao que nós encontramos na cena do crime. Houve também uma certa divergência em relação à localização do disparo, certo? Quando nós realizamos o auto de prisão em flagrante delito, a primeira informação que nos chegou foi que o disparo teria ocorrido do lado, a saída do disparo teria ocorrido do lado direito, ou seja, o disparo de entrada teria sido do lado esquerdo, porque foi detectada uma lesão na altura do crânio esquerdo, certo? Só que quando ela foi para a perícia, verificou que na verdade não foi assim que aconteceu. O disparo aconteceu do lado direito, foi um disparo encostado, certo? Razão pela qual fez uma marca de tipo uma estrela. Por quê? Porque ele encostou a pistola nela e puxou o gatilho. E fez também uma marca de tatuagem com a pólvora, que na literatura moderna aqui, que o pessoal conhece como câmara de mina de Hoffman. É o que foi feito aqui. Essa foi a entrada do disparo pelo lado direito e ele ficou alojado na altura esquerda do crânio, certo? Só que essas informações que foram passadas para nós na autuação de prisão em flagrante, ela só veio depois que foi feita o laudo de necropsia, que veio 2 dias após a realização da lavratura. Mas isso não impediu da gente entender que havia os suspeitos de envolvimento da parte dele. Por quê? Porque toda a concentração do sangue foi na região da cama. Não havia respingo de sangue para que ela pudesse ter efetuado o disparo em pé, certo? Então, e um outro detalhe a mais que nós detectamos, isso através da pessoal da criminalística, foi que o estojo que saiu da arma, né, quando você atira, o estojo que foi expelido, ele foi encontrado justamente aqui nessa região, na cama de cima onde ele estava. Para esse estojo ter encontrado aqui, certo? E em nenhuma outra possibilidade ela poderia ter atirado com ela em pé. Ela só poderia estar deitada nessa posição quando ele fez o disparo de arma aqui e o estojo expeliu para essa região aqui de cima da cama superior, certo? Então, por conta de todas essas evidências, nós entendemos que, sem sombra de dúvida, há sim a participação dele nesse crime e que ele atirou nela, possivelmente com ela dormindo ou sonolenta. Residográfico, doutor, tem alguma novidade? Residográfico, nós fizemos um residográfico, só que ainda não chegou. Eu tenho uma preliminar desse residográfico, que ainda é uma informação preliminar de que haveria apenas vestígio de pólvora na mão dele, mas isso ainda não chegou para nós ainda conclusivo. Estamos aguardando, que acredito que essa semana agora deva chegar para nós, certo? Então seria basicamente isso para vocês entenderem. Só que o disparo não foi feito com ela assim. O disparo foi feito com ela em decúbito dorsal. Ela estava deitada de lado, nessa posição aqui, virada para a cama, para o bicama, com a cabeça virada para a cama. Vocês entenderam? Aí quando ele efetuou o disparo na nuca dela, ele só tombou ela. E aí que ela é encontrada desse lado aqui. Então foi isso que ele fez. Isso foi detectado tudo lá no local. Tudo, inclusive o que pudesse vir a receber. Esse pudesse vir a receber, a gente entende como, por exemplo,
ele poderia vir a receber a herança do pai dele. Se ele desse causa a essa fim desse contrato de casamento, ele poderia até perder a parte dele na herança. E o que aconteceu? Ela estava desconfiada que ele estava traindo ela com a ex-mulher dele de Londrina. Tanto que o motivo da briga foi justamente esse na noite anterior. Que a briga, não, você está indo lá ver seu filho, mas ao mesmo tempo que você está lá vendo seu filho, você está saindo com a sua ex-mulher. Certo? E a gente tem a informação que ela estaria até procurando um advogado para terminar o casamento, cancelar o casamento. Só que isso acabou não dando tempo, e o que ele tentou fazer aqui com a gente foi simular uma situação de suicídio, né? Foi isso que ele tentou. Essa ex dele pode ter alguma participação, doutor? Não tem nada disso, não tem nenhuma participação de terceiro. O que nós entendemos aqui, por enquanto, é só o envolvimento dele mesmo.